Boa tarde, galerinha. Bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas que vocês estão assistindo a aula. Então, hoje é quarta-feira, dia 8 de julho. Vamos para mais uma aula de geografia, né? Vamos dar continuidade à nossa apostila do segundo bimestre. E hoje a prof trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre desigualdade social. O que é desigualdade social para vocês? Vocês sabem me dizer? A prof agora vai passar um videozinho para vocês, tentando explicar um pouquinho do que é. A gente já volta a conversar, ok? A prof vai deixar o link do vídeo logo abaixo. Depois de assistir esse vídeo, a prof quer falar que eles ali falaram na palavra etnocentrismo. Talvez vocês ainda não conheçam, mas a prof vai explicar que é uma forma de visão de mundo. Então, é a forma de que a gente conhece o mundo, né? A forma que a gente quer ver o mundo. Então, a gente tem uma visão etnocêntrica. Então, existem vários tipos de desigualdade. Ali no vídeo, ele deu pra gente a desigualdade do menino que conseguia estudar pelo computador e o outro que só conseguia estudar pelo livro. E no final, os dois juntos, aprenderam juntos, né? E existem, então, diversos tipos de desigualdade no Brasil. Não só no Brasil, no mundo inteiro, né? A gente tem desigualdade nas moradias, enquanto muita gente mora na cidade, tem saneamento básico, tem tudo ao redor da sua própria casa. Tem pessoas que moram nas favelas, que não têm saneamento básico, que são muito, muito pobres, que não conseguem empregos, né? A gente também vê essa desigualdade social na saúde pública, porque tem pessoas que não conseguem pagar um plano de saúde, então tem que ir para os hospitais, e os hospitais estão sempre cheios. Então, existem diversos tipos de desigualdade. Lá na página 221 da apostila de geografia, diz assim: mais desigualdades. Você certamente percebeu que há uma grande desigualdade de renda entre os brasileiros. Mais da metade da população vive com menos de 2 salários mínimos. Essa desigualdade fica ainda mais evidente quando consideramos, a partir de dados coletados pelo IBGE, que há menos oportunidades de educação, saúde e trabalho são ainda menores para indígenas e afrodescendentes. A história de nossa colonização, como a imposição da cultura e dos valores europeus, provocou a desigualdade no atendimento às culturas dos demais grupos, já que para os colonizadores o índio era selvagem e africano era escravo. Então eles não precisavam de nada, né? O índio era selvagem, não precisava de nada mesmo, e o africano era escravo, então só precisava trabalhar. Essa visão ainda permanece nos dias de hoje, trazendo para esses cidadãos consequências que vão desde a questão do reconhecimento, constituem-se mais da metade da população, até o preconceito diário. O censo de 2010 revelou que a população indígena é composta por 896.917 indivíduos em todo o país. Essa população caracteriza-se por altas taxas de natalidade e de mortalidade. As proporções de indivíduos de 0 a 14 anos de idade correspondem a 36,2% e a de 15 a 64 anos a 58,2%. A maior parte deles vive em terras indígenas, predominantemente em áreas rurais. Muitos vivem em áreas urbanas, onde mantêm suas práticas tradicionais. Em São Paulo, por exemplo, existe a aldeia Guarani em Parelheiros. Então, o que esse texto trouxe para a gente? Que também existe essa desigualdade social na forma, desde lá de antigamente, como os índios e os escravos eram tratados. E hoje muitas pessoas, eu tenho certeza que o quinto ano não é assim, né? Que a gente respeita as pessoas e as formas de ser e viver, elas acabam tendo preconceito com essas pessoas, então não ajudam. A gente vê que lá no centro, principalmente de Florianópolis, tem bastante indígena vendendo a sua arte. E tem gente que passa por ali, não compra não por não ter dinheiro, mas por achar que eles não merecem, que eles merecem ser pobres, que eles merecem ficar lá escondidos nas aldeias, que eles não podem conviver com a gente, né? Então isso é bem triste, então eles sofrem muito preconceito, muita desigualdade social.
Aqui, a taxa de alfabetização da população indígena é menor do que a taxa da população não indígena. Quanto às moradias, somente 12,6% ainda são ocas ou malocas. Hoje predominam casas de 60,3% de rede de abastecimento de água nas áreas urbanas e 65,7% de fossas curriculares de esgoto nas áreas rurais. Então, eles também não têm acesso ao saneamento básico, né? Muito pouco quem tem ainda. As terras indígenas estão definidas na Constituição de 1988. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por leis habitadas em caráter permanente, as utilizadas assim para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação de recursos naturais necessários para o seu bem-estar e é necessária a sua reprodução física e cultural, segundo seus costumes e tradições. Na prática, a demarcação dessa área permite maior proteção do direito dos índios. No mapa abaixo, observe as áreas indígenas legalizadas nos diferentes estados. Então, a gente vê que tem bastante área indígena que é legalizada, né? Então, os pontinhos verde é a identificar, as que já estão em amarelo já estão demarcadas e as em vermelhos estão em demarcação. Aqui, comparando com dados relacionados à renda, educação e saúde, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de 2013, a diferença também se mostra muito evidente quanto à questão é o salário das pessoas. Então, a renda média salarial dos brancos é de R$ 2.396,74, enquanto a dos afrodescendentes é de apenas R$ 1.374,79. Então, a gente vê que existe uma grande diferença. Mesmo que em uma empresa eles trabalhem tendo a mesma função, eles têm essa grande diferença de salário. Não são todas as empresas que são assim, mas há empresas que sim. Então, o acesso dos afrodescendentes à educação também é mais restrito. Observe o gráfico. Então, como vocês podem observar ali, a gente pode ver que é bem diferente, né? Além disso, também do acesso à educação, o acesso à saúde não é diferente. Considerando 12 meses do atendimento a consultas feitas à população branca é de 75%, enquanto a média do atendimento aos afrodescendentes é de apenas 60%. Diferentemente dos indígenas, a maioria da população negra e parda está integrada ao restante da população, porém parte dos afrodescendentes vive nos quilombos. Vocês lembram o que é quilombo? Lembra, né? Então vamos lá. Só para a gente lembrar um pouquinho, as comunidades quilombolas são grupos étnicos predominantemente constituídos de população negra ou urbana, descendente de ex-escravizados que se autodefine a partir de uma relação específica com a terra. Então, eles têm as suas próprias culturas, né? Então, ali, os afrodescendentes não têm direitos resguardados sobre essas terras, somente nos casos em que há titulação das propriedades. Observe no mapa abaixo as áreas quilombolas atuais, bem como a situação legal. A gente consegue ver ali, né? Com o objetivo de diminuir as desigualdades, sobretudo para esses dois grupos historicamente comprometidos pela falta de assistência, foram criadas políticas públicas que buscam garantir seus direitos como cidadãos. A situação dos indígenas mereceu um capítulo inteiro da Constituição de 1988 e ali estão prescritos seus direitos básicos. Já os afrodescendentes vêm lutando e obtiveram em 2010 conquistas importantes, como o Estatuto da Igualdade Racial, que propõe, além do crime de racismo, 20% de cotas para os negros no atendimento dos serviços públicos federal e leis de cotas de ensino superior. Então vamos lá. Lá na página 225 diz assim pra gente: diálogo com o texto. O censo de 2010 coletou dados e analisou várias características do povo indígena. Utilize o espaço abaixo para explicar essa informação.
Então, o que que vocês, de acordo com o texto, o que que vocês entenderam sobre essas características do povo indígena? Vocês podem escrever ali, ok? Essa é uma resposta pessoal. Aqui, a prof trouxe para vocês também da página 226 a Lei número 12.088, do artigo 10, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. É bem abrangente, né? Ela trata dos direitos fundamentais para a igualdade racial. Entre eles estão o direito à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e lazer, ao acesso à moradia e ao trabalho, bem como a liberdade de consciência de crença religiosa. Conheça alguns principais trechos do Estatuto de Igualdade Racial. Saúde. Serão elaboradas políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças. Na educação, o Estatuto da História Africana e da População Negra no Brasil é obrigatório em estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. Na cultura, serão reconhecidos como patrimônio histórico e cultural os clubes, as sociedades negras e outras formas de manifestações coletivas com trajetória histórica comprovada. A capoeira. A capoeira será reconhecida em todas as suas modalidades como bem de natureza imaterial de formação da identidade cultural. Liberdade religiosa. O Estatuto garantirá o livre exercício de cultos religiosos e a proteção aos locais de manifestação de matrizes africanas. Será assegurado ainda assistência religiosa para os que cumprem medidas privativas de liberdade. Trabalho. Será garantida a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, com medidas que incentivem a igualdade nas contratações do setor público, de empresas e organizações privadas. Então, aqui a gente tem nessa lei que precisa ser igual, né? Então, a gente não pode ter mais aquela desigualdade no valor dos salários. Na comunicação, a participação de atores, figurantes e técnicos negros será incentivada em filmes e programas de TV, sendo proibida qualquer discriminação política, ideológica, étnica e artística, né? Então, aqui é um pouquinho do que tem na Lei 12.088, do artigo 10 do Estatuto de Igualdade Racial. Vamos pular de slide. Então, aqui, por que vocês acham que é necessário a elaboração de estatuto para garantir os direitos da cidadania? Será que realmente era necessário a gente fazer isso? Era obrigatório ter, então, uma lei que dissesse o que pode ser feito e o que não pode? Sim. Infelizmente, a gente teve que ter as leis porque as pessoas estavam sendo discriminadas por serem afrodescendentes e indígenas, né? Então, vocês podem fazer a resposta de como vocês acreditam, como vocês acreditam, né, se é necessário ou não a elaboração desses estatutos. E por fim, quero dizer que eu tô com saudade de vocês. Então hoje a nossa aula foi bem tranquila, né? Foi mais pra gente conversar um pouquinho sobre essas questões das desigualdades que acontecem. E a gente se encontra amanhã.